torcida, lotando o São Januário mais uma vez, não adianta. Enquanto o Vasco não souber colocar a bola na casinha, nada vai acontecer. E quando eu digo isso, só é possível se você tiver jogadores que sabem fazer isso também. É até o título da minha live. Não adianta só o time não saber fazer gol. É porque essa equipe não tem jogadores que sabem de fato fazer gol. É claro que a gente tem atacantes como o David, como o Spinelli, como o próprio Brenner que se machucou, que vez ou outra, raramente, vão lá e balançam a rede. Mas o fato é que o Vasco perdeu no início dessa temporada mais de 40 gols, com as saídas de Verratti e também Rayan, e a diretoria resolveu dar tempo em quem ela apostou, no Brenner, no Spinelli e no David de novo, e o tempo mostrou que nada mudou. O tempo mostrou que o Vasco, desde o início dessa janela de transferências, já tinha que estar focado na contratação de um atacante que saiba fazer gols, que seja camisa 9, que seja um grande finalizador. Porque isso o Vasco não tem. Consigo entender a paciência com o Brenner, consigo entender a aposta ainda no Spinelli para ser um reserva, como veio para ser, mas não consigo entender a falta de senso de urgência na identificação de um problema há muito tempo. A negligência que essa diretoria teve na posição do setor de ataque é o que tem feito o Vasco, infelizmente, em muitas partidas, jogar bem, como foi contra o Bahia, e não conseguir vencer. Como aconteceu contra o Olímpia, dentro de São Januário. Mais uma vez, um 0-0. Não é coincidência que uma equipe que melhorou coletivamente, que evoluiu coletivamente, que cada vez mais tem tido confiança para poder jogar, que tem tido ideias, tanto com a bola quanto sem a bola, uma maneira organizada e com o repertório, tenha empatado 2 jogos seguidos por 0-0. E pasmem, sabe o que é mais engraçado? Nos 2 jogos, o Vasco jogou melhor. Nos 2 jogos, o Vasco mereceu vencer a partida. Qual é a análise, Pedrosa, que se faz então? A análise é técnica, e não do técnico à beira do campo. É técnica de um time que não consegue aproveitar as suas oportunidades. Quer um sinal mais claro do que isso? David, o atacante que em agosto de 2026 ainda tem sido utilizado como titular do Vasco, nos últimos 2 anos fez 62 partidas. 62 partidas. Vai ver a quantidade de gols que ele tem. Não passa de 5. E aí a gente mais uma vez vai esbarrar naquilo que é a falta de senso de urgência, que é o departamento de futebol. E pode custar muito caro. Pode custar muito caro. E aí, novamente, a gente volta a falar que não é algo só que vai ferir o Vasco, lesar o Vasco para a Copa Sul-Americana. E o jogo que era para ter terminado 3-0 para o Vasco sem nenhuma dificuldade. O Olímpia não finalizou praticamente a gol. O Olímpia não chegou. O Olímpia não foi perigoso. O Olímpia não quis jogar. O Olímpia só quis se defender. E até para se defender, o Olímpia é frágil. Frágil. Uma equipe de uma tradição enorme, uma equipe que tem uma história muito bonita, mas dentro de campo é impressionante como o Olímpia é um adversário frágil. E essa é a única coisa que o Vasco pode se apegar para tentar essa classificação lá no Paraguai. Porque eles vão apostar muito na bola aérea, eles vão apostar muito na força de sua torcida, na garra, na tradição, mas bola jogada, mesmo o Vasco com um time misto, da forma organizada como o Pedro Emanuel tem implantado nesse time, o Vasco foi bem melhor, muito superior. Aqui ainda na cabine de São Januário, eu falei mais cedo que estava preocupado com as nuvens e acabou chovendo aqui no final do jogo aqui em São Januário. Agora acho que não está nem mais chuviscando não, mas choveu um pouquinho aqui no final do jogo aqui. Mas Flávio, olha, eu vou te falar com toda sinceridade, eu já falei algumas vezes aqui, isso para mim é fato notório, o Vasco ter um centroavante, começar uma competição e estar quase já no final do ano, o centroavante do Vasco ser o David, para mim é um escárnio. É um escárnio o Vasco jogar a Série A de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e o David ser o centroavante. Para mim é um escárnio. E vou te falar mais. Acho que o David já foi, cara. Já deu o David no Vasco, cara. Ah, mas ele pode ajudar. Todo mundo pode ajudar, cara. Acho que poder ajudar, o Vasco tá cansado desse negócio de pode ajudar. E não é só ele, né? São vários jogadores que podem ajudar. Eu falei mais cedo aqui no pré-jogo, o Rojas é um jogador comum. A gente tá cansado de jogadores comum. Então assim, na boa, cara, tá na hora de fazer uma grande listagem de jogadores que não podem mais ficar no Vasco pro ano que vem. Seu Puma Rodrigues ajuda, é bacana, é legal, é positivo, mas na boa, acabou o final do ano, Puma Rodrigues, tchau e benção, vamos pensar em outro lateral, sabe? O Vasco já tem que começar a analisar o planejamento para o ano que vem, já a partir de agora. Eu entendo que ainda estamos na zona de rebaixamento, o Vasco talvez não vai, eu acho que não, bato na madeira aqui, mas tenho quase certeza que o Vasco não vai ser rebaixado, ainda tem condições de se salvar, ainda mais que vão chegar reforços aí, mas na boa, cara, já tem que começar o planejamento já de agora. E vou falar mais um detalhe aqui, Flávio, e aí eu vou até ser impopular e não tenho nenhuma pretensão de ser popular sempre.
Flávio, na boa, cara, essa questão de ficar jogando em São Januário, porque São Januário ajuda, cara. O torcedor também já tá começando a ficar de saco cheio, sabe? Eu percebi hoje aqui em São Januário, não tinha aquela áurea de competição, de mata-mata aqui em São Januário. Não senti. O único momento que o torcedor foi querer ajudar o jogo... Eu não tô criticando o torcedor, não. Tô só colocando como atmosfera, sabe? O único momento já foi aos 47 do segundo tempo, naquele abafo no final ali, que o torcedor do Vasco pôde tentar ali buscar alguma coisa para motivar. Então, assim, essa coisa de que, não, São Januário vai fazer o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Sul-Americana. Gente, a gente precisa pensar em profissionalismo. Vasco e Olímpia foi aqui, mas Vasco e Vitória precisa ser no Maracanã, gente. Precisa ser no Maracanã. Eu gosto muito de São Januário, é bem legal, é uma atmosfera bacana, tem toda a história de São Januário, mas não dá mais pro Vasco ficar pensando em jogar apenas porque aqui tem a mística, é o Caldeirão, e tá aí. O que aconteceu hoje? Qual foi a diferença que fez São Januário hoje pro jogo, pro Vasco e Olímpia? Na boa, esse time vai jogar contra o Vitória, uma partida importante de Copa do Brasil, e tem que ser no Maracanã para mais pessoas estarem no Maracanã. E eu vou te falar que talvez a atmosfera do Maracanã ajude mais do que a atmosfera que eu vi hoje aqui em São Januário, Flávio. Bom...